Tendo nascido na prática empírica e no bom senso, a irrigação nasal hoje desempenha um papel essencial e autoevidente para a grande maioria dos praticantes. Nas crianças, ela pode ser fundamental para certas condições infecciosas das vias aéreas. Mas você conhece todas as formas de lavagem nasal? Hoje falaremos, ou melhor, demonstraremos as formas de lavar os pequenos narizes. Fique conosco em nosso podcast e também nos veja no YouTube. Eu sou Carolina Vince, pediatra, podcaster, mãe da Maria e da Laura, que lavam muito o nariz e são muito beneficiadas por isso, viu, Ivani? Com certeza, Carol. Eu sou Ivani Mancini, eu sou pediatra, podcaster, eu sou mãe do Fernando e eu sou a maior incentivadora de lavagem nasal deste mundo. Meu filho já conhecia a lavagem nasal desde que ele pôs o pé no mundo. Agora, eu acho que tem um ponto muito importante, Ivani, lavar o nariz direito. É, sim, porque com eu acho certeza. que isso foi o que motivou esse podcast, né? Então, assim, Sim. a pessoa entender a diferença dos tipos de lavagem nasal e por que optar por aquela que é melhor. E, na verdade, Carolina, este podcast, ele será muito melhor aproveitado se ele for visto como um vídeo. Sim. Então, nós estamos no YouTube e você não deixe de nos ver lá, porque nós estaremos fazendo o podcast e descrevendo tudo o que a gente vai fazer, mas vai ser muito mais fácil de você entender se você vir o que nós estamos fazendo, certo, Isso, Carol? Isso mesmo. Então, nós estamos com a demonstração no YouTube, tá? Então, não percam isso. Vão até o YouTube, PediatraCast, e vejam com a gente lá como é que a gente vai fazer a lavagem. A Carolina vai descrevendo, eu vou fazendo a demonstração, certo, Carol? Exatamente. E a gente vai descrevendo bem para quem está nos ouvindo também no podcast, Isso. certo? E agora, as pessoas podem perguntar, né, Ivani, mas isso é recente, né? É a velha frase da avó, mas eu não lavava nariz, meus filhos não lavavam o nariz, né? Então, por que a gente incentiva a lavagem nasal, né? Qual é o motivo disso? Na verdade não é bem assim, né, meu filho não lavava o nariz, tudo bem, mas também, se a gente for pensar antigamente, a gente tinha muito menos pessoas no mundo, muito menos crianças, muito menos contatos, muito menos infecções virais como a gente tem hoje, né, Carolina? Nós moramos numa cidade extremamente povoada, crianças que pegam resfriados um atrás do outro. E uma condição ambiental muito ruim em determinadas cidades, né? Então, São Paulo, essa poluição, então você já tem uma alteração do batimento ciliar, uma alteração estrutural do nariz, simplesmente pelo tempo, né? Pra você ter uma ideia, eu tenho uma paciente que mora em Pinheiros, e ela me disse que estão construindo um prédio do lado dela de 40 andares, Carol. Meu 40! Deus, meu Deus. Pensa. A hora que acabar, o nariz das crianças vai estar praticamente, sei lá, sedimentado, cimentado, gente, de tanto cimento. Não é? Prótese nasal, difícil, Carol. Sim. Quer dizer, tem que lavar, não tem como, tem que tirar a sujeira. E quando você olha, a primeira lavagem nasal que você fizer adequadamente no seu filho, você vai entender o benefício da lavagem nasal. Porque sai assim, elefante, cobra. Não, então, Carol, mas assim, a lavagem nasal, ela teve um sucesso pela internet há uns anos atrás, quando, eu não sei que vídeo que foi de criança que saía catarro até dizer chega. Sim, não parava nunca mais. As pessoas lavando o nariz com seringa, que foi uma coisa meio assim, improvisada, né, que as pessoas começaram a fazer, porque não tinha muito o que fazer. Sim. A não ser os sprayzinhos, mas com spray, gente, a gente lava muito pouco, não é, Carol? Exatamente. Até onde alcança um spray nasal, um sprayzinho? Alcança a fossa nasal, muito externamente, né? E não tem a pressão necessária para a mobilização da secreção, Exatamente. Né, então, assim, mais do que o local que atinge, é um volume pequeno, mas também a força do soro, ela é pequena. Então, Pois é isso, a gente tem que ter uma força adequada. Então, mas quando você muito. fala em força também, tem o quê que a gente tem? Tem a força demais também, porque o pessoal se empolgava com aquela seringa e lavava, jogava soro até dizer chega com uma força que depois a gente via o quê? Que as crianças... né? Exatamente. Por quê? Porque, infelizmente, a gente não tem uma via só. Sim. Quer dizer, você tem a via nasal, então o soro entra por uma narina e sai pela outra, porém ele pode ir caminhando para o ouvido. Então, aí você pode ter otite. Já tive no consultório criança com otite por causa de lavagem. Então, a gente toma muito cuidado. Tá? Exatamente. A gente toma muito cuidado. Agora,
que mais que a gente pode dizer em relação aos benefícios da lavagem nasal, Carol? Então, na verdade, a gente não conhece muito o mecanismo específico, mas a gente observa essa remoção. Então, a gente sabe, por exemplo, que é difícil da criança assoar o nariz. Então, a lavagem nasal, ela vem para uma mobilização mecânica, de fato, da secreção. Eu elimino a secreção que está acumulada na via aérea superior e eu elimino, na verdade, para a parte externa, né? O ideal é que você faça uma lavagem que eu tire de dentro do nariz essa secreção. Então, ela sai. A partir do momento que eu lavo, eu permito uma estrutura nasal melhor. Então, eu umidifico, eu mantenho um batimento ciliar melhor. Então, esse é o olhar específico da lavagem nasal. E a partir daí, do que a gente está falando, o que a gente hoje em dia recomenda, né, Ivani, é que as pessoas que moram numa cidade como São Paulo não parem de lavar o nariz. A lavagem nasal seria uma coisa meio contínua, não necessariamente diariamente. Eu também mas digo, não precisa ser contínua. necessariamente todos os dias. Mas, Exato. por exemplo, como nós estamos hoje? Hoje em São Paulo nós estamos com uma umidade de 30%. Para você ter uma ideia, assim, no deserto do Saara a umidade é menor que 20%. Pensa, nós estamos batendo ali, numa umidade baixíssima. E o que você tem? Uma poluição tremenda, não chove há algum tempo, um monte de carros, quer dizer, o que a gente tem é inalação de poluição mesmo. Um dia que está muito seco, por exemplo, vale a pena você lavar o nariz da criança, certo? Com certeza. Ou se começa a ter resfriado, né, Carol? Sim, e não só isso, Ivani, tem um estudo, né, para pacientes com rinite, por exemplo, que avaliou, foi em 2007 esse estudo, veja que não é tão recente, né? Ele foi um estudo multicêntrico, ou seja, pegou vários centros, ele foi randomizado, então ele dividiu as crianças em 2 grupos específicos e ele avaliou qual era a eficácia da solução hipertônica. Ele avaliou 238 pacientes com rinocinusite crônica, tá? Alérgica ou não alérgica. E ele viu que era superior o benefício dos pacientes que lavavam o nariz era muito maior, principalmente com relação à indicação do uso de corticoide e antialérgico. Então, o paciente usou menos corticoide. Então, veja, isso é um benefício enorme para a criança. É lógico, né? Você hidrata menos, você dá menos remédio, com certeza. Exatamente. Com certeza. Muitas pessoas que aderiram à lavagem nasal têm percebido isso hoje, né? Porque aqui no Brasil também, a gente tem os dispositivos que a gente tem hoje para lavar o nariz, eles não são antigos, eles são recentes, infelizmente. Esses dispositivos a gente já tinha fora do Brasil há algum tempo. Então, aqui o que nós começamos a ter isso agora. Então, vamos fazer proveito, tá? Por isso que também as pessoas usavam muito seringa e soro, porque não tinha outro jeito, né? E também pelo custo, né? Nós vamos ter que levar isso em conta também, que não é barato. Isso, né? exatamente. Por quê? Porque esses dispositivos mais modernos, eles têm válvulas que são importadas, né? E que impedem, por exemplo, a contaminação do conteúdo ali dentro, né? Do recipiente, quer dizer, então, isso tudo custa. Com né? certeza. Custo aí não é barato. Então, as pessoas fazem o custo-benefício e, no final das contas, muitas vezes acabam fazendo a opção pela seringa. Isso. Mas, assim, eu acho que a gente tem hoje uma chance maior de usar outros dispositivos que acabam tendo um custo-benefício bom. Exatamente, certo? Exatamente. Então, vamos partir, Ivani, de fato, para as formas de irrigar o nariz. Tá? Vamos. Então, até onde a gente sabe, não tem um consenso real de qual é a melhor forma. Não, né? não existe tem. nenhum trabalho que avalie a melhor forma de lavar o nariz. Não tem mesmo. Por mais que você procure na literatura médica, você não tem ainda esse tipo de comparação entre todos os dispositivos, tá? Mas tem um estudo, né? Tem um estudo, né? O que ele diz, Carol? Então, o Wormald e colaboradores, ele usou um marcador Tecnésio 99 no líquido infundido no nariz. E ele viu que essa distribuição na cavidade nasal ela era melhor quando ele era feito com uma ducha de nebulização ou com spray. Tá? Isso mesmo. Então, de fato, assim, era uma forma melhor de você irrigar o nariz com um volume maior. Exatamente. Né? Ele via que a lavagem com alto volume, ela trazia um benefício maior em termos de limpeza. De distribuição e de limpeza, isso mesmo. Exatamente. Tá? Então, a gente tem esse estudo. Mas a gente até hoje, aqui no Brasil, não tinha disponível ainda alto volume. Então, hoje a gente já tem. Então, vamos falar sobre isso também, tá? Exatamente. Porque a gente também tem que levar em conta a idade da criança, não é certo? Então, não dá para você generalizar. Você vai usar alto volume em todo mundo? Não, você não vai. Você vai usar
em algumas crianças. Por exemplo, você pode usar fazer uma lavagem nasal ou limpar o nariz até de um recém-nascido, até de um bebezinho, certo, Carol? Com certeza. Então, para cada um, a gente vai usar um tipo de dispositivo, correto? Exatamente. Tá. Então, vamos lá, Carol. Vamos começar então falando, a gente vai dividir conforme o volume administrado. Então vamos começar, Ivani, falando da solução fisiológica em conta-gotas, né? Isso. Eu acho que a grande opção no mercado, e desde muito tempo reconhecida, é o Rinossoro, que todo mundo sempre usou, mas hoje em dia a gente tem Sorine, tem outras marcas que vêm com o conta-gotas e que pode ser administrado na cavidade nasal do bebê, Isso. tá? Então, nós temos então o conta-gotas, você tem o vidro, né, o plástico, né, onde vem o soro fisiológico, e nele você tem, então, um conta-gotas. Muito bom. E aí, Carol, quanto que a gente vai colocar? Idealmente, Ivani, para os bebês, a gente fala em 1 ml, que seria meio conta-gotas. Exatamente. Meio conta-gotas em cada narina. Veja bem, quando você pega um conta-gotas e você enche e você coloca na narina, como eu vou fazer agora? Então, eu estou aqui, quem está me vendo, está vendo que eu estou aqui no vidro, eu estou enchendo o conta-gotas, tá certo? E aí eu vou colocar isso no bebê. Em geral, o bebê vai estar deitado, certo, Carol? Não dá para você colocar sentado, porque senão cai tudo. Então, tem que ser deitado. Então, na hora que você coloca o conta-gotas na narina, você aperta, então, o conta-gotas e você vai jogar lá para dentro todo o conteúdo do soro fisiológico, certo? Exatamente. Tudo bem, só que tem uma coisa, na hora que você faz isso, você encostou aqui o conta-gotas na narina. E aí depois você vai voltar aqui para o recipiente para pegar mais soro. Então, isso, na verdade, mostraria o quê? Tem uma contaminação. Então, o que acontece com esse tipo de produto? Ele contém um conservante, cloreto de benzalcônio, tá? Esse cloreto de benzalcônio é o que mantém estéril a solução, de forma que você possa voltar com o conta-gotas mesmo já tendo usado na criança. Exatamente. Tá certo? Exatamente. Então, aqui, lembrar que isso implica em você usar um conservante. Exato. Certo? O benefício dele é que ele é de baixíssimo custo, né? E ele é muito bem tolerado. Então, eu posso usar em bebezinhos pequenos, eu não tenho grandes problemas de pressão maior, é uma pressão definida, né? Isso. O bebê não vai engasgar? Não vai engasgar. Na verdade, até você pode perceber ele tentando engolir, Isso. né? Isso é muito comum e habitualmente a gente recomenda fazer antes da mamada, porque daí o processo de mamada, a forma como o bebê movimenta a boca e a via aérea, ele vai facilitar essa limpeza da cavidade nasal. Mas você tem que fazer antes de todas as mamadas, Carol? Não necessariamente, né, não Ivani? Você vai olhar a necessariamente. necessidade do seu filho, Na né? hora que você está ouvindo que tem um ronco ali, deve ter uma caca. Veja, a criança pequenininha, ela tem uma narina pequena. Se tem uma caca lá dentro, às vezes a metade do espaço já está preenchido pelo catarro. Então, a hora que você lava, melhora muito. Como você coloca um volume de quase 1 ml, que foi o que a Carol falou, a criança, esse catarro vai junto com ele, ela engole o catarro e engole o soro, certo? Exatamente. E vai sentir muito melhor. E depois vai respirar melhor e vai te agradecer, não vai agradecer porque ela não sabe falar, né? Mas vai te agradecer muito no pensamento. Vai mamar feliz. Então, esse é o conta-gotas, tá? O segundo dispositivo é o spray de soro fisiológico intermitente, tá? Que, na verdade, é aquele spray que você segura os 2 dedos, né? O polegar embaixo, o segundo e o terceiro dedo vão ficar em cima do dispositivo, você aperta, você aproxima os dedos e ele vai gerar um jato único, né? Que a Ivani tá mostrando para quem tá no YouTube. Então, veja só. Ele gera um jato único. Fez uma chuva aqui, tá? né? De soro fisiológico. Isso. Esse dispositivo é um dispositivo também que é muito bem tolerado, porque vejam que o volume é pequeno, né? A pressão também é constante, eu não consigo variar a pressão. Tá? Isso. Ele também é seguro para bebês e ele não tem conservante porque eu não coloco o recipiente de volta, né, Ivani? Teoricamente, então, a diferença é essa. Então, assim, você começa a perceber isso pelo custo, porque o custo vai começando a aumentar. Nesse caso, você tem uma válvula. Então, ela impede que você tenha refluxo do que você está jogando para fora, para dentro do recipiente. Então, você não tem contaminação, ok? Esta é a diferença aqui, certo? Então, não precisa ter conservante. Agora, tem uma coisa, as pessoas, quando vão limpar o nariz,
Bom, primeiro, esse spray, alguns deles podem ser usados tanto em pé como deitados. Geralmente, quando você tem essa possibilidade, eles se chamam 360, tá? Uhum. Sprays 360 são aqueles que podem ser feitos a 360 graus, em qualquer posição, tá? Eu, particularmente, gosto de fazer com a criança sentada, tá? Uhum. Eu acho que é mais, não sei, acho que é mais Confortável. confortável, é. Uhum. Bom, outra coisa, você vai colocar isso num bebê, muitas vezes a pessoa faz um spray e acabou. Não é um spray. Geralmente, a gente usa o spray, vai fazendo 1, 2, 3, 4, 5, até você sentir que a criança está engolindo. Uhum. Na hora que você percebeu que a criança engoliu, aí você viu que o catarro foi junto. Certo, Carol? Exatamente, tá? Então, esse é o spray de soro fisiológico jato intermitente. E aí a gente já parte para um spray que ele tende a ter um volume maior ofertado para o bebê, que é chamado spray de soro fisiológico jato contínuo, tá? Ele é menos tolerado pelas crianças muito pequenas, porque, como eu falei, ele vai gerar um volume maior. Então, você vai apertar o dispositivo, ele tem um bico específico que não machuca a narina, e aí você vai introduzir parte desse bico na narina e você vai apertar continuamente esse jato. Então, não adianta fazer como a Ivani mostrou no outro, de apertar e soltar. Não, o jato contínuo ele é feito para que você aperte o dispositivo e mantenha a pressão sobre a válvula, certo, Ivani? Certo, e já vou avisando que a sua criança vai odiar, Sim. tá? Ela vai odiar você, vai odiar o pediatra, vai odiar todo mundo que segurar isso um dia para colocar no nariz dela. Mas, novamente, ela não vai saber como te agradecer depois que ela estiver respirando. Uhum. Então, de preferência, segura esse coração, tá? E vai em frente. Não, ele não gosta de fazer, de limpar. Eu sei que ele não gosta, mas ele também não sabe dizer o que você tem que fazer, né? É melhor você fazer o que é melhor aqui para ele, certo? Então, da mesma forma, quando você vai lavar o nariz, aqui, se você for usar o jato contínuo, que a gente, quando aperta, na hora que você aperta, enquanto você não para de apertar, o jato continua. Uhum. É diferente do outro, que é intermitente. Você aperta e ele para mesmo que na hora que você apertou, acabou. Aqui não, como a válvula, ela não para, se você não soltar ela vai ficar jogando o soro, certo? Uhum. Então, isso é importante por quê? Porque permite que o soro entre e saia pelo outro lado, Uhum. tá? Eles são um pouco mais caros, tá? Eles, assim, eu diria que aqueles 2 anteriores que nós fizemos, que são o conta-gotas e o jato intermitente, eles seriam para crianças menorzinhas, bebezinhos, tá? O jato contínuo, ele já serve também para um bebê, mas um bebê um pouquinho maior, em que você consegue... Maior eu digo o quê? 6 meses, 5, 6 meses. Geralmente, quando você tem resfriado, quando você tem mais catarro, que você precisa que esse catarro saia, você precisa expulsar ele. Então, você pode fazer com o jato contínuo. Então, em geral, para você conseguir fazer direito, você precisa conter bem a criança, porque ela não vai querer, tá? Então, Carol, como é que você faz? Geralmente eu particularmente coloco a criança de costas para Exatamente, mim, Vani. Normalmente certo? eu coloco, inclusive eu faço a primeira infusão quando eu tenho no consultório, e habitualmente eu tenho, para os pais observarem como a gente faz com a criança. Sentada, se você está sozinho, você pode sentar a criança no seu colo, se a criança é maiorzinha, certo? Ou você deixa ele sentado no trocador, ou em qualquer superfície mais alta, como a Ivani está fazendo aqui. E o ideal é encostar a cabeça da criança contra o seu peito. Vou colocar né? aqui junto de mim aqui, que eu acho que fica melhor. Isso. Então você encosta a cabeça da criança contra o seu peito e você pode fixar tanto a boca quanto a testa. Então você tem que ver como você fica, como você se sente mais seguro e mais firme, certo? Por quê? Porque a cabeça da criança é que tem que ficar quieta para que você consiga introduzir o dispositivo na narina e manter esse dispositivo dentro da narina enquanto ele está sendo acionado. Não se esqueça que o resto do corpo vai ficar em Solto. desabalada carreira, certo? Exatamente. Solto Por e isso que a querendo te ponta é pegar. romba. A ponta é romba para não machucar, né, Ivani? Exatamente,
Então, aí você vai segurar firme. Você segura na testa, Carol? Habitualmente eu seguro na testa Ah, e é? seguro porque a cabeça, porque quando eu seguro embaixo, Vani, o que eu percebo, às vezes a posição da cabeça ela fica muito para cima e Ah, dificulta um pouco. Então, como entendo. para sair na outra narina, o ideal é que a cabeça esteja levemente para baixo, eu acho que a testa Ah, permite com certo, maior é facilidade. uma outra alternativa, né? Uhum, Ou então, ou seguramos aqui, ou seguramos em cima, ou embaixo do queixo, uhum, ou em cima na na testa. testa, né? O ideal é que alguém segure os braços, porque a criança Isso. vai realmente se debater, né? Uhum, E uhum. aí sim, você colocou, aí você vai, coloca na narina e aperta o jato. Você vai perceber que ele vai, ou a criança vai engolir, vai tossir, ou vai sair pelo outro lado. Se Uhum, você inclinar a cabeça um pouquinho para frente, a tendência é que saia pelo outro lado, pela exatamente. outra narina. Uhum. Bom, aí quanto tempo você deve manter em cada lado, Carolina? 5 segundos, pelo menos, Vani. Isso, Crianças que toleram, que estão mais acostumadas, eu sugiro até manter um pouco mais. Eu falo que isso. pelo menos 5 segundos. Menos do que isso não vai ser efetivo, Isso, certo? 5 segundos de uma narina, Hum. limpa, né, tira todas as cacas, passa para o outro lado, mais 5 segundos do outro lado, certo? Exatamente, isso mesmo. Você vê, são 10 segundos de tortura, mas não é tanto, né, gente? Dá para Uhum. aguentar, né? E uma outra forma da gente ofertar soro num volume contínuo e num volume maior é o famoso soro com seringa, soro fisiológico aplicado com seringa, tá? Carol, dá até para a gente fazer antes da seringa, a gente falar o seguinte: existem alguns soros fisiológicos que Uhum. vêm em ampolinhas. Uhum. Por exemplo, o que eu tenho aqui na minha mão é uma ampolinha de 5 ml. E Uhum. ela é uma ampolinha macia, tá? Então, algumas vezes dá para a gente usar a própria ampola para Uhum. você colocar numa narina. Você vê, você quando você joga essa ampola, ela lava, mas ela não lava profundamente. Exato. Mas ela lava melhor do que ela lavaria, por exemplo, com aquele jatinho intermitente, que é muito mais suave, né? Uhum. Você jogando 5 ml de um lado, depois 5 ml do outro, já dá para ajudar, Tá. já dá para lavar, tá? Uhum. Também aqui, você vê, porque você vê, ó, se a gente pegar o conta-gotas, ele tem 1 ml. Aqui Uhum. nós estamos com 5 ml, certo? Uhum. Então nós já estamos lavando com volume maior, certo? Exatamente. Se a gente for olhar quanto que a gente usa de jato contínuo, não dá 5 ml também, dá Uhum. menos, Uhum. tá? Ou seja, nós já estamos aumentando um pouco mais o volume que a gente está usando para lavar, certo, Carol? Exatamente. Muito bom. Então, esse seria um jeito que a gente colocaria diretamente na narina. Uhum. Na mesma forma, você vai segurar do mesmo jeito, ou vai colocar a mão na testa, ou vai colocar por baixo aqui do queixo e vai colocar essa ampolinha numa narina e jogar nela. Vai jogar na narina e esse soro ou ele vai sair pelo outro lado, ou ele pode sair pelo mesmo lado, tá? Muito bom, Carol. Agora sim, Carol, fale da seringa. A seringa. Então, a seringa você vai, na verdade, aspirar o soro na seringa. Lembrem-se do risco de contaminação. Então, assim, normalmente a gente usa. O ideal seria você usar a ampola que a Ivani comentou, por quê? Porque na hora que eu. Ou você usa uma seringa estéreo por vez, o que não é factível, certo? Então, habitualmente você repete a seringa, e pelo risco de contaminação, o ideal é que você use a ampola. Porque daí você vai usar uma ampola para cada vez, e assim, mesmo que a seringa esteja contaminada, você não vai contaminar também o soro do recipiente maior. A vantagem de você usar a seringa é que você pode, por exemplo, neste caso aqui, eu tenho uma seringa de 10 ml. Uhum. Então você aumenta mais ainda o volume do que você está usando, certo, Carol? Porém, Ivani, você tem que ter certeza que você está fazendo a técnica certa na pressão certa. Então, como é que a gente sabe isso? Não sabe, na verdade, certo? Exatamente, porque principalmente porque, por mais que você oriente o posicionamento correto da cabeça, você viu o que a Ivani falou? O corpo está solto. Muitas vezes é difícil a criança que fica. Aquele vídeo que viralizou, a criança estava sentadinha na pia É. e a mãe estava fazendo a lavagem, a criança sorria para o espelho e saía litros e litros de catarro, Na verdade, ela secreção. devia estar tratando aquela sinusite há muito tempo, né, gente? A mãe não tratou só para viralizar, mas já devia estar Mas é tratando há raro a muito tempo. criança ficar Mas quietinha. aquilo, Carol, deu assim, todo mundo ficou espantado de Exato. quanto catarro O alívio que saía. dava na gente de assistir o catarro Exatamente. Não, é que saindo. mães, Carol, elas nasceram para
tirar cacas de buracos, em geral, tá? Então, se tem caca em algum lugar, a mãe vai querer tirar, certo? Certo. Bom, principalmente no nariz. Então, no caso da seringa. No caso da seringa, então, assim, realmente a grande questão aqui é que a gente não vá com uma pressão enorme. Se você pegar e fizer chum de uma vez, você vai com uma pressão enorme. Uhum. Então, o que eu oriento se você for usar uma seringa? Você vai devagar. Numa Quando eu velocidade falo isso, contínua, né, e Ivani? quando eu falo isso, as pessoas falam, ah, é? Ah, eu fazia rápido, porque eu acho que elas veem isso na internet, e não é para ser rápido. Então, nós vamos colocar na narina e nós vamos bem devagar, tá? Bem devagar. Eu tô colocando 10 ml aqui, tá? E isso aqui vai para onde uma parte sai pelo outro lado, uma parte a criança engole. Ela vai odiar, claro, Sim, certo? com certeza. Se o seu filho queixar de dor no ouvido, pare a técnica imediatamente. Sim. Porque de alguma forma teve algum tipo de refluxo e você pode lesionar o ouvido do seu filho, contaminar, enfim, não é para fazer, não é para doer o ouvido. Então, se doer o ouvido, interrompa e reveja a técnica, né? Porque isso é muito importante. Bom, então vejam, nós começamos do soro em conta-gotas, que tinha 1 ml, nós passamos pelos sprays, que tem até menos do que isso, depois nós passamos para 5 ml numa ampola, depois nós passamos para 10 ml numa seringa, certo? Certo. Mas nada disso se caracteriza ainda uma lavagem de alto volume. Exatamente. Certo, Carol? Que é a técnica mais atual, mais estudada. Mais atual no Brasil, porque isso já tem 50 mil anos fora do Brasil. E, inclusive, tem estudos, né, na Alemanha mostrando o benefício dos volumes altos de fato, né, Exatamente. Ivani? Chega a 300 ml de lavagem nasal, Exatamente, mas bom, enfim, né? Mas o que a gente vê no Brasil, de fato, é a chegada desses dispositivos agora. Então, tem um primeiro dispositivo que veio aí, começou a fazer um sucesso enorme e aí foi replicado. E nada mais é do que uma garrafinha, parece esses squeezes que a gente usa para correr. Isso, Quando a gente vai correr e exatamente. leva o squeeze ou na bicicleta, né? Aham. E ele vem com um canudo interno, que ele vai fazer um fluxo que, na verdade, vai ser gerado com a garrafinha de pé. Então, é uma garrafa de pé que tem um bico, né, na parte superior, e que você vai fazer? Ele vem com uns envelopes que você vai Isso. reconstituir. A grande questão é essa, por quê? Carol, nessa garrafinha, a gente tem 240 ml. Então, lembra que nós passamos de 1 ml? Agora nós estamos em 240, certo? Certo. Então, esse aqui, ele é o de adulto. A gente tem o modelo infantil, que tem 120 ml, metade, tá? Agora, cada vez que você vai lavar o nariz, Carol, se você for usar soro fisiológico comprado, pronto, bom, aí você vai precisar de uns galões, né, de soro fisiológico, não dá. E outra, contamina, certo? Então, qual é a sacada do negócio? É isso que você falou, são os sachês. Então, o que são esses sachês, Carol? E você vai reconstituir, na verdade, e eles vão virar, a concentração deles é muito semelhante ao soro fisiológico. Exatamente, eles vão se transformar em soro fisiológico na hora que você misturar com água, certo? Certo. Ó, aí eu fui estudar isso, e aí tem umas coisas que são impraticáveis, tá? Que eu vi, por exemplo, trabalhos, Carol, dizendo que tinha que ser água estéril, destilada. Não, gente, impossível, né? Se a gente usar uma aguinha filtrada, eu já fico feliz, certo? Sim. Beleza. Então, uma água filtrada e a gente vai reconstituir o soro fisiológico, certo? Exatamente. No das crianças, o dispositivo infantil é um dispositivo que você tem um sachê que vai reconstituir 120 ml. No de adulto, reconstitui 240 ml, certo? Certo. Muito bom, Carol. E aí, uma vez que você reconstituiu esse soro, aí vem só um sachê? Como é que é? Não, vem mais vários, sachês, né? exatamente. E depois que acabam os Na verdade, sachês? eles pedem para trocar essa garrafinha periodicamente, porque ela vai contaminar, né? Então, você tem que ter uma higiene adequada, mas a sugestão do fabricante é que você troque periodicamente e você tem a opção de comprar só o sachê sem a garrafa. Isso, porque os sachês acabam e você precisa de mais. Então, você tem
a possibilidade de comprar os sachês e usar depois, tá? Você fica com a garrafa. E aí também se pede para lavar a garrafa, depois que você, Exato. claro, né, gente, vai ter caca no meio da história, mas isso é fácil. Sim. Lava com sabão e tá tudo certo, tá? Bom, então uma vez que você tem ela cheia de Cheia. soro fisiológico, como é que a gente vai Idealmente, fazer? o líquido, se você conseguir, que ele esteja morno, né? Porque ele vai Muito mobilizar melhor. mais gostoso de usar E também. mobiliza melhor a secreção, porque é só você pensar em temperatura do corpo, você vai ter, se você joga o líquido mais frio, A tendência é você fazer vasoconstrição, né? Exatamente, e até a secreção não fica tão fluida, tão fácil, né, de Isso, mobilizar. exatamente. Então, você vai usar um soro, uma água morna, vai reconstituir, e na hora que a garrafa tá cheia, como eu falei, você vai eliminar o conteúdo apertando a garrafa, não virando a garrafa, tá? Isso, você vai apertar Isso. e não precisa ser um aperto rápido, Não né? deve, mas mesmo que você aperte rápido, então veja que a Ivani falou muitas vezes do risco da pressão grande na seringa. Mesmo que você aperte rápido, existe um limite de pressão. Isso, exatamente. Né? Você não corre o risco tão frequente de você ter refluxo para a tuba auditiva do que se você usasse na seringa, certo, Carol? Exatamente. Então, às vezes tem gente que sente um pouco quando vai fazer também nesse dispositivo de alto volume, mas talvez, às vezes, tenha tido ali uma pressão um pouco maior, tem que se empolgou, né? Tem que ir devagar, certo? Isso. Bom, e aí? E a posição é a mesma, então você vai reclinar levemente a cabeça do seu filho para frente, né? Isso, Segurando, e um pouquinho para o lado, e você vai encostar o dispositivo e vai apertar a garrafa, com a garrafa sem virar a garrafa, como se você estivesse dando leite para o seu bebê. Não, você vai apertar a garrafa com a garrafa idealmente de pé, para que esse líquido seja eliminado a partir do momento que você faz a pressão na garrafa, tá? O líquido sobe por esse canudo interno que tem, né? E aí, esse volume grande vai ser eliminado numa narina e depois na outra. Isso certo? mesmo. Então, de fato, a você ideia pode é essa. usar metade de um lado, metade do outro, Isso. né? Não precisa reconstituir, fazer 240 de cada lado. 100 ml, mais ou menos, para cada lado. Isso. Isso no caso de você estar usando um conteúdo de adulto. Na criança, você vai usar mais ou menos 60 ml de cada lado. Mesmo assim, né, gente? Nós estamos falando, eu estava falando de uma seringa com 10 ml, aqui eu estou falando de 60 ml. Sim. Então, assim, as pessoas que usam, o que elas falam? Primeiro, praticamente todo mundo gosta muito da lavagem com alto volume. As crianças nem tanto, né? Elas gostam mais ou menos. Mas o que eu acho mais interessante, Vani, é que com o tempo eles aprendem a fazer sozinhos. Isso, eles aprendem e eles percebem, porque muitas vezes a criança coloca a cabeça um pouco mais para frente, principalmente quando é criança um pouquinho maior, né? Ela coloca a cabeça um pouco mais para o lado e para frente, e ela vai sentir que ela não engole tanto o soro, né? Exatamente. E o que também se vê é o seguinte, que começa a sair, geralmente sai o soro fisiológico e depois de um tempo vem o catarro. Então, nem sempre vem de cara um monte de catarro. Às vezes o catarro não está tão fácil de sair e depois de um tempo ele sai. Você mobiliza e ele sai. Então, por isso que a lavagem com alto volume, ela é boa. Sim. Por quê? Porque esse alto volume é o que faz justamente você limpar dessa forma. E o resto, que você usa pouquinho, você percebe que não mobilizaria toda essa secreção. Exatamente. Certo? Exatamente, Vani, é isso aí. Então, basicamente, aqui, eu acho que não tem muito que a gente inventar aqui, né, eu acho que Carol? o recado que a gente quer passar é assim, a recomendação de fato hoje é lavar o nariz. Então, escolha um dispositivo que você sinta seguro. Entre o jato contínuo e o alto volume, eu acho que são os dispositivos mais seguros porque a pressão é constante. A chance de você machucar o nariz do seu bebê é baixa, né? Se é uma criança muito pequena, você não vai usar o alto volume. O alto volume você vai usar em que idade, geralmente? Idealmente, com certeza a partir de 1 ano, mas, Isso, né? 1 ou 2 anos de idade, né? Acho que até meio não é recomendado abaixo de 1 ano, né? Eu acho que maior, não. acho Menores e bebezinho não dá para fazer. Aí você usa um jato contínuo, né? Mesmo entre 1 e 2 anos também, eu acho que a gente ainda fica meio, sabe, com o pé atrás. Mas de 2 anos para frente, eu acho que dá para a gente usar tranquilamente, principalmente o dispositivo infantil, certo? Exato. Nas crianças maiores, por exemplo, criança de 6 anos para frente, você já pode usar até o dispositivo adulto, sem problema algum, certo, Carol? Exatamente. Bom, eu acho que o recado está dado, né, Carol? É isso. Se vocês tiverem dúvidas, como a Ivani falou, vocês podem escrever no nosso Instagram, @pediatracast, ou vocês podem também ver todos os links, né, que a gente usou para fazer esse episódio no nosso site, né,
Peraí, editor. Do nosso site, né, Ivani? Qual que é o nosso site? Que é o pediatracast.com.br. Eu recomendo fortemente que você assista a este episódio no YouTube, tá? Porque além de ver a Carolina, toda bonitona aqui, tá certo? Fazendo o papel do Gustavo, que não está aqui hoje, né, Ivani? E além de ver esse meu bebê aqui mumificado, tá certo? Você vai E a ver sua também técnica maravilhosa, toda a né? técnica da lavagem em todos os dispositivos que a gente trouxe, certo, É isso Carolina? aí, gente. Fiquem conosco, a gente se vê no próximo episódio. É isso aí, pessoal. Tchau, até a Tchau. próxima. Tchau, tchau.